Tomara que dê mais gente depois, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vocês já me conhecem, né? Hoje a gente vai estar aqui falando um pouco sobre as nossas etapas 3 e 4, que é aquela jornada que eu apresentei para vocês lá atrás, né? O que é as etapas 3 e 4? Indicadores de desempenho, né? A minha produtividade e os meus protótipos, que é o nosso próximo encontro, né? A gente vai medir tanto a produtividade de vocês, quanto fazer essa questão do planejamento do protótipo, tá? Então, esses dois assuntos que a gente vai abordar aqui com vocês hoje. Mas, primeiro de tudo, eu quero que vocês se apresentem, tá? Natália, mesmo que tu esteja com o pequenininho aí, pode se apresentar. O Douglas aqui, ele é de Realeza, e a Natália é de Francisco Beltrão, tá? Eu quero que vocês falem o nome de vocês, a empresa, a área de atuação e a localidade e região que vocês atendem. Certo. Eu sou a Natália, esse é o Joaquim. Nós somos aqui de Francisco Beltrão e a empresa que a gente trabalha é a Ótica Beltronense. Então, é o ramo óptico aí. Uhum. Show de bola. Eu sou Douglas, sou de Realeza, eu trabalho na Ampla Soluções. E qual a área de atuação de vocês, Douglas? Olha, a gente tem várias áreas, então não é muito específico. É tanto metalúrgica, esquadria de alumínio, diversos materiais. Não tem como eu escolher um, no caso, né? Uhum. Mas é bem isso, para vocês interagirem, para você falar o que vocês fazem, né? Para fazer esse networking. Vai saber se a Natália daqui a um dia não vai precisar dos teus serviços, né? Ou você é dos da Natália. Tem rede de proteção, tem tela mosqueteira, tem estrutura de policarbonato e mais outros diversos materiais. Ah, isso aí. Beleza, então. Obrigada a vocês pela apresentação, tá? Imagina. E vamos dar sequência. O projeto que vocês entraram inicialmente era um projeto da Casa Spar voltado à inovação para negócios tradicionais, né? Então, primeiro de tudo, eu recapitulo aqui com vocês o que é inovação, né? De acordo com o Manual de Oslo, ele nos traz que a inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado. Então, eu posso implantar um novo serviço, um bem, um produto, ou melhorar um que eu já tenho. Ou também um processo, um método de marketing organizacional das práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, eu inovar hoje não é só eu trazer grandes revoluções tecnológicas para dentro da minha empresa ou grandes investimentos, né? Hoje, se eu estiver fazendo uma melhoria aí para, tipo, em cima de um produto que eu já tenho, eu já vou estar inovando dentro da minha empresa. Então, o que define se a minha empresa ela é inovadora ou não? Né? Inovação hoje é sinônimo de criatividade. Então, eu fazer algo novo, algo diferente do que eu já fazia antes e com sucesso, né? Para meus clientes externos, que são os meus consumidores e usuários do serviço, para os meus clientes internos. Quem são os clientes internos? São os funcionários, são as empresas que eu tenho que terceirizar, os meus prestadores de serviço, e os meus fornecedores ou parceiros. Então, todo o globo que está ali inserido no meu ambiente que eu estou atingindo, né? Então, não tem que olhar só para o meu cliente externo, meu público-alvo, mas também para o todo que está ali relacionado com a empresa. Então, inovação é eu criar algo novo, não, é claro que a gente vai focar no cliente externo, né? Mas também pensando no todo, internos, fornecedores e parceiros. Mas agora vamos entrar no nosso assunto, tá? Eu só dei uma recapitulada da inovação ali, para vocês verem que inovar não é somente eu trazer revoluções tecnológicas ou fazer grandes investimentos, tá? Então, agora nesse bloco 1, vamos falar sobre produtividade, a importância da avaliação de desempenho e o indicador que a gente vai acompanhar, tá? Perfeito. Paul Krugman é um economista norte-americano, ganhou o prêmio Nobel de Economia. Então, ele nos traz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Então, a capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, né? Então, não é o que eu estou produzindo hoje, mas no longo prazo, o que vai impactar, tanto na economia do ambiente que eu estou inserido, quanto para minha empresa.
né? Porque o meu aumento de produtividade, às vezes, não é focado na empresa, mas no meu cliente final. Então, isso vai melhorar a qualidade de vida do meu cliente final e, consequentemente, de todo o ambiente que eu estou inserido. Então, por isso, esse é um dos motivos por que a gente deve ser mais produtivo, né? Para melhorar a qualidade de vida da população em geral, né? Da sociedade que eu estou inserido. E outro dado importante do porquê aumentar a produtividade seria por causa dos dados da produtividade média por trabalhador no Brasil, né? De acordo com a BDI, que realizou uma pesquisa em 2017, o Brasil, ele tinha uma média por trabalhador de 1/4 de um trabalhador norte-americano. Então, ele produzia 1/4 de um trabalhador norte-americano, o que é muito pouco, né? Então, por isso que surgiram esses vários projetos que tem hoje, o Ali é uma consequência disso, que busca trazer o aumento de produtividade dentro das empresas. Então, o nosso ranking ali estava muito baixo, né, pessoal? Concordo? Bastante. Então, é por isso que surgem esses programas de incentivo a vocês, né? Não só visando, assim, melhorar a economia da empresa em si, mas da população em geral. Perfeito. Mas afinal, então, o que é produtividade? O que é produtividade para vocês? O que vocês acham que é a produtividade? A produtividade para nós aqui é a agilidade e entrega de serviço, né? Eu comentei contigo, Thaís, a gente estava com um problema em questão de funcionários, né? Então, a princípio, até essa semana eu estava sozinho, né? Daí, para nós aqui, essa produtividade era muito baixa, porque eu teria que, no caso, eu tenho que fazer o orçamento, ir até a casa do cliente, fazer o orçamento, entregar o orçamento, fazer o produto, no caso, né, no geral, fazer toda a montagem e depois a instalação. Na instalação eu tenho ajuda, no caso, né, que é da parte do meu sócio, mas como ele não pode estar sempre 100% aqui, daí ficava mais essa função comigo, né. Então agora a gente já deu esse primeiro passo, né, já conseguimos contratar e vamos ver o que vai acontecer agora, né. Então a gente pretende, com certeza, aumentar a nossa produtividade e também, consequentemente, aumentar a nossa lucratividade no mês, né? Não, bem legal. E é isso mesmo, né? Seja bem-vindo, Mauro. Nós já iniciamos aqui. Estou atrasado, mas consegui chegar aí. Ai, que bom. A gente está aqui falando um pouco sobre produtividade. Mauro, já quero falar contigo. Já vou te perguntar, o que é produtividade para você? Produtividade? Começa já com pergunta difícil, já. Viu? Então, assim, ó, produtividade para mim é você fazer um processo com mais eficaz e rapidez para você ter mais lucratividade. Boa tarde, Dionei, tudo bem? A gente já deu o início aqui, antes de vocês entrarem. Peraí que tem mais gente aqui, deixa eu chamar o pessoal aqui para eles se apresentarem. Não, tranquilo. Não, é para deixar ali fora Parar com a chave. Com a chave dentro, né? Boa tarde, tudo bom? Oi. Dionei, boa tarde. Se apresenta aí para o pessoal. A gente tem aqui empresas tanto de Beltrão quanto de Realeza, tá? Fala um pouco sobre a tua empresa, sobre o teu produto e sobre a localidade que você atende hoje. Bom, meu nome é Dionei, eu sou aqui de Francisco Beltrão, Paraná. Eu tenho uma loja de chocolates, a Intense Cacau. Eu represento a fábrica de chocolates Cacau Company, que é aqui de Francisco Beltrão também. Esse chocolate, para nós, para a fábrica, vinha de Gramado. Por quase 10 anos, nós trazíamos chocolate de Gramado. E agora, há 2 anos, a gente montou a fábrica aqui em Beltrão. Mas é um chocolate que é o formato de Gramado. A receita é do chocolate de Gramado, é do chocolatier de Gramado mesmo.
é a mesma receita do chocolate que a gente já trazia. Então, agora só a gente está fabricando aqui. A princípio, eu estou com uma loja piloto, há 1 ano e 4 meses, para estar montando franquias daí a partir dessa. O nosso chocolate já está... aqui no Paraná, todo o Paraná já tem do nosso chocolate, só não tem loja específica, né? Como Cacau Show, outras lojas assim, né? Loja específica do nosso chocolate é só a minha aqui em Beltrão, por enquanto. Eu atendo só Beltrão, meu contrato com a fábrica é só Beltrão. Assim que formar a loja, né, a gente ter todo o parâmetro da loja, daí sim, eu tenho preferência de montar outras lojas em outra cidade. Mas, a princípio, é só Beltrão que eu posso vender. A fábrica em si vende e envia para vários conveniência, floricultura, mercado, enfim, vários comércios já tem esse chocolate. Tem São Paulo, Curitiba, tem bastante lugar fora, assim. Até no Mato Grosso tem o nosso chocolate já. É um chocolate de altíssima qualidade, não tem conservante, não tem glúten, tem uma linha bem grande de chocolate, uma variedade enorme. E estamos aí no mercado, tentando entrar nesse mercado, que não é um mercado fácil. Acompanhando agora 1 ano e 4 meses, a gente tem... No início, a gente imaginava algo, né? Mas a gente vê que é muito mais difícil essa área do chocolate, por causa do prazo de validade, por causa que hoje entrar nesse comércio também não é fácil, só o chocolate, então a gente está agregando outras coisas na loja agora para manter, que como é inicial, né, lançamento, o chocolate vende muito bem, só que quando está tendo outros produtos junto, né, tipo o mercado vendendo chocolate, beleza, mas só o chocolate se vender, para nós é uma assim, é uma luta hoje, né? Vender só ele. Não é fácil ele se pagar tudo, funcionário, aluguel, só com a venda de chocolate. Algumas dificuldades a gente está tendo agora. Calor, né? Para nós entregar chocolate já é difícil. Então, até a própria loja ali, manter chocolate, a gente vê com esse calor que ele não é... A gente não está habituado com isso. Do nada é frio, do nada tá calor demais, acaba, né, a gente tem que ter um cuidado maior por causa que estraga fácil, né? O chocolate derreteu, não tem mais o que fazer. Né? Mas então tá. Obrigada, Dionei. Mauro, se apresente também, que entrou depois. Vai ter que abrir teu microfone, Mauro. Oi, repete a pergunta que eu não escutei direito. Para você se apresentar para o pessoal aqui. Fala um pouco sobre a tua empresa, o que vocês fazem e qual que é a localidade que vocês atendem. Então, eu tenho uma empresa no ramo de auto center, mexo com pneu e parte de suspensão e alinhamento e balanceamento, né? Parte de borracharia também, no caso. Então, assim, eu moro em Realeza. Eu tenho a empresa há 6 anos e a gente está aí tentando para melhorar cada vez mais o atendimento, cada vez tentar conseguir atingir melhor os objetivos que a gente tem em mente aí, né? Então, seria mais ou menos isso daí. Beleza. Trabalho com uma bandeira Bridgestone e Firestone, né? De pneu, mas atendo toda a linha, né? Tipo, hoje, se o cara quer um pneu Goodyear, um Pirelli, um Michelin, qualquer pneu que o cara precisar, hoje eu tenho. E aqui na minha região, hoje eu sou uma referência pela quantidade de medidas que tem, porque hoje qualquer carro que o cara chegar aqui, hoje eu consigo atender, entendeu? Desde o aro 21 até o aro 13, né? Obrigada, Mauro. Beleza.
Pessoal, então vamos dar sequência aqui, tá? Eu estava perguntando para o pessoal que estava aqui antes, que era o Douglas e a Natália, o que era produtividade, né? O que era produtividade para eles, né? Hoje, a produtividade, ela nada mais é do que a produção sobre os meus insumos. Então, quanto de insumos que eu uso para realizar a minha produção, né? Então, assim, trago exemplos para vocês aqui. Eu tenho carros por trabalhador, quantos quilos de mel eu vou produzir por colmeia, quantos pratos feitos por hora eu vou fazer por trabalhador, quantos sapatos por hora. Então, é toda a minha produção relacionada com os meus insumos, né? Com quantidade de pessoas, com a quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar para estar produzindo isso. Seja tanto bens como serviços, né? Eu vou fazer um produto, vou estar ali produzindo o produto, ou vou estar oferecendo um serviço, né? Então, toda a produtividade a gente consegue fazer essa mensuração. Eu trago um exemplo aqui para vocês interagirem comigo também. Eu tenho 2 empresas de sapato, né? Uma das empresas, ela produz um sapato um pouco mais simples, e vende ele a R$70, e outra, ela produz um sapato um pouco mais sofisticado, e vende com um valor final de R$700. Qual das 2 empresas que vocês acham que ela é mais produtiva? Sendo que as 2 empresas produzem a mesma quantidade de sapatos por hora. Aqui vende por 700. Por que você acha isso, Douglas? Se elas fabricam a mesma quantidade, elas vendem a mesma quantidade. Então, vendendo a mesma quantidade, de 700 acaba saindo lucrando mais. Uhum. Alguém tem mais alguma sugestão? Mas é bem isso, Douglas, né? Assim, elas produzem a mesma coisa por hora, mas uma tem um valor agregado em cima do produto maior. Então, esse valor agregado vai contar como minha produtividade vai ser maior, né? Então, a do sapato mais sofisticado, é claro, ela tem uma produtividade bem maior do que a do mais simples. Mas como que a gente faz para comparar essa questão de negócios diferentes, né? Porque ali, nesse caso, só um instantinho que eu vou dar espaço para mais alguém entrar aqui. Seja bem-vinda, Julie. Julie, a gente já deu início, tá? Tá. Então, assim, como que a gente faz para estar comparando a produtividade para negócios diferentes, né? Então, a gente usa a seguinte relação. Produtividade do trabalho é igual ao valor adicionado por pessoa ocupada. Então, quanto que eu tô ali tendo de valor, de custo, por pessoa ocupada dentro da minha empresa. E esse valor adicionado vai ser o valor bruto da minha produção, menos o meu consumo intermediário, né? Então, o quanto que eu usei no total para produzir e o quanto que foi o meu consumo intermediário. Né? Mas também como que a gente avalia o desempenho de indicadores? Porque ali eu falei de produtividade, mas não falei sobre avaliação, né? Então, para a gente saber se uma empresa ela é mais ou menos produtiva, eu preciso medir, ter dados e ter indicadores. Porque não adianta só eu fazer essas mensurações, ter esses dados e não criar indicadores, né? Então, os dados não vão ter referência, não vai ter como eu comparar. Então, para isso que serve os indicadores, para mim avaliar como que está o desempenho da minha empresa. Mas por que eu tenho que medir e avaliar? Né? Porque eu preciso comparar os resultados que eu tenho hoje da minha empresa com as metas que eu estabeleci. Então, não adianta também eu ter indicadores e não estabelecer metas para eles, porque daí eu não vou saber onde eu quero chegar. Então, é muito importante eu definir metas para comparar o resultado que eu tenho hoje com onde eu quero chegar. Nesse exemplo aqui, eu tenho a expectativa de um tigre, né? E a realidade é um gatinho, né? Então, assim, qual que é a expectativa? Qual que é a meta que eu estabeleci e qual que é a realidade que eu estou inserido? Né? Então, para isso que servem os indicadores. Eles vêm para nos ajudar a fazer essa comparação. E daí, tendo esses resultados comparados com as metas, eu posso identificar os problemas e suas causas.
Por que eu não consegui atingir a meta que eu estabeleci para minha empresa. E daí, em cima da identificação desses problemas e causas, eu vou coletar subsídios para ações corretivas. Então, primeiro de tudo, eu tenho que comparar os meus resultados, o que eu tenho hoje, com as metas que eu estabeleci. Depois, identificar quais foram os problemas e as causas, porque uma coisa é o problema e outra coisa é a causa, né? O problema, eu já vou explicar ali para vocês o que é bem certo, o que é problema e o que é causa. E depois, coletar os subsídios para ações corretivas, tá? Qualquer dúvida, vão perguntando aí, pessoal, tá? Fiquem à vontade. Perfeito. Mas então, definindo, né? O que são indicadores de desempenho? São formas quantificáveis que vão representar o desempenho da minha empresa, né? Então, eles vão ser usados para acompanhar os resultados obtidos, para coletar subsídio para tomar decisão, né? Porque é muito importante hoje eu tomar decisões em cima de dados reais, de como que está o desempenho da minha empresa, e não em achismos, porque muitas vezes eu não sei o que eu estou tomando decisão com base no quê, e comunicar esses desempenhos desejados e resultados à equipe. Por que é importante eu comunicar meus resultados à equipe? Para eles se sentirem parte da empresa, se sentirem parte desse desenvolvimento, né? Às vezes a equipe está ali meio, como que se diz, meio desanimada, e quando você mostra esse desempenho da empresa, mostra que ela faz parte, mostra que tem metas e que elas estão ali ajudando a vocês atingirem essas metas, vocês acabam engajando mais a equipe e incentivando eles a buscar atingir essa meta junto com vocês. Então, por isso que é muito importante a questão da gestão à vista, que é comunicar resultados às equipes. Então, como que eu vou fazer isso, né? Primeiro de tudo, é preciso conhecer como que a empresa está com relação aos aspectos que mais impactam hoje na empresa. Então, não adianta eu chegar ali e falar para o Douglas, hoje você tem que ter tal, tal e tal indicador dentro da empresa. Não, eu não vou fazer isso, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai analisar o que para o Douglas hoje impacta mais o desempenho da empresa. Então, é baseado nisso que a gente daí vai desenvolver os indicadores, né? Pontos onde normalmente se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa, que é uma coisa que a gente fez lá no primeiro encontro também, né? Levantar os principais pontos de melhoria de vocês, para daí sim caminhar em direção ao melhor desempenho possível. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber como que a empresa está com relação ao que mais impacta nela, levantar dificuldades e gargalos, para daí levantar as possíveis soluções, que foi algumas das atividades que eu já fiz com vocês, tá? Mas vamos refletir, então. Aqui eu trago duas perguntas que vocês não precisam responder, tá? Aqui para mim, mas eu quero que vocês anotem as respostas e levem para o próximo encontro, né? Quais os aspectos que mais impactam no desempenho da empresa hoje e quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa hoje? Eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês. Eu printei a tela, depois eu copio e respondo. Ah, tá. Uhum. Legal. Mais rápido. Sim, sim. Por que é importante vocês levantarem esses impactos? Para a gente, depois, ali na hora de definir prototipagem e testagem, saber se aquele protótipo que a gente está fazendo é em cima do problema priorizado mesmo pela empresa, tá? Então, eu vou questionar isso para vocês também, de novo, no próximo encontro, tá? Mas que indicadores acompanhar, né? Como eu comentei, cada empresa, cada ramo de negócio tem um tipo de indicador. Às vezes, também, duas empresas do mesmo ramo têm indicadores diferentes. Por quê? Porque para a empresa é mais importante tal indicador do que outro, né? Um X do que o Y, no caso. A gente deve acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam na empresa, né? Então, por isso que cada área de atuação tem o seu indicador. Peter Drucker nos traz uma frase para a gente refletir também. O que pode ser medido pode ser melhorado.
Vocês acham que essa frase, ela hoje se encaixa no ambiente empresarial que vocês estão inseridos? Sim. Aprofunda mais aí, Douglas. Por que você acha isso? Todo setor que tem vamos supor, uma produtividade baixa, se está baixo, pode ser melhorado. Então, se está baixo, tem algum problema. Daí, o que pode ser melhorado, a gente consegue chegar ao que pode ser mudado, no caso, né? Uhum. E é bem isso, né? Então, tudo que a gente consegue medir, tudo que a gente consegue mensurar, a gente consegue melhorar. Então, às vezes, eu não tenho metas, Thaís, eu não estabeleci indicadores. Mas todos os dados que você tiver de desempenho da empresa, a gente pode criar um indicador, medir eles e avaliar, para depois implantar possíveis soluções em cima disso. Mas também não adianta eu ter indicadores, fazer mensuração de dados e não ter a gestão do desempenho empresarial. Então, aqui eu trago 5 passos importantes para vocês na hora de fazer essa gestão, né? O primeiro deles é definir os indicadores de desempenho, mas também definir as metas. Não adianta eu ter indicadores e não ter metas para eles, né? Segundo, eu faço o monitoramento desses resultados. O que tem no monitoramento dos resultados? Coleta de dados e atualização de sistemas e controles. Então, é muito importante que eu faça essa coleta de dados, mas também a atualização dos sistemas. Não adianta eu ter lá minhas coletas de dados, mas lá eu estar defasado lá do mês de, vamos supor, fevereiro, né? Então, eu tenho que manter essa atualização de sistemas e controles, senão eu não vou saber como está a situação da minha empresa hoje. Isso é muito importante, manter os dados atualizados dos sistemas. Analisar esses resultados também é muito importante e comunicar os resultados às equipes, para aquela questão de gestão à vista que eu já comentei com vocês anteriormente. Outra questão é a comunicação, desenvolvimento das ações necessárias. Então, eu vou ter essa sequência aí. Primeiro criar, depois monitorar, depois analisar, comunicar os resultados das equipes, que muitas vezes eles trazem soluções para a gente, que a gente não tem esse ponto de vista deles, tá? Às vezes surgem uns insights bem legais na hora que a gente tem essa questão de gestão à vista com a nossa equipe, e juntos conseguem desenvolver ações necessárias para estar corrigindo. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Por mim, não, tudo tranquilo. Ninguém falou mais nada, vou dar sequência, então. E como que eu vou fazer, Thaís, essa análise dos resultados de indicadores, né? Então, eu preciso interpretar eles de acordo com o contexto que eles estão inseridos, né? Então, eu preciso ter um ponto de partida em relação ao que eu vou analisar eles, né? Por isso que é importante eu definir as metas na hora de avaliar as situações. Não, a situação está dentro ou acima do esperado. Então, não, mas eu vou ficar de boa agora, não preciso fazer mais nada, tá tudo certo. Não, né? Eu vou identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram eu chegar na situação que eu estou hoje, porque é isso, né? O que facilitou? Qual é o caminho que eu posso ir que me facilita na hora de desenvolver uma inovação dentro da empresa? Ou, o que me dificultou atingir essa meta que eu estava esperando, né? Então, é muito importante essa questão. O que facilitou e o que dificultou eu chegar lá? Beleza, esse indicador, agora, eu consigo redefinir uma meta. Então, redefine a meta e continua atualizando e monitorando ele. Mas não, ele não tem mais serventia para mim. Então, vamos confeccionar um novo indicador. O importante é que você não fique estagnado, que esteja sempre ali e se atualizando conforme o desempenho da tua empresa, tá? Mas vamos supor que a situação, o valor atual está abaixo do esperado. O que eu preciso fazer nesse caso? Realizar a análise para identificar problemas e causas. Mas como que eu vou identificar esses problemas e causas, né? Então, problema é todo resultado diferente do desejado. Então, todo resultado que vamos supor assim, eu tenho a minha meta e não atingi, então tudo que for diferente é um problema. Mas, assim, qual que foi a causa do meu problema? Então, a causa do meu problema é a razão que provocou esse resultado diferente.
Então, uma coisa é o problema, que é o meu resultado diferente, ok, mas a causa é o que provocou esse resultado diferente, né? Mas também, como que a gente vai identificar as causas? Muitas vezes a gente fala, eu tenho um problema, mas eu não sei o que causou isso, né? Existem diversas ferramentas que auxiliam a gente na hora de desenvolver, de procurar as possíveis causas, tá? Uma que a gente vai usar é a regra dos 5 porquês. Não sei se vocês já chegaram de utilizar alguma vez. Não, essa não. Tô falando muito rápido, pessoal? Não, Tá tranquilo? Qualquer coisa não, tá bom. me desacelerem aí. Tá? Então, como que funciona essa regra? Né? Então, a gente vai repetir o porquê 5 vezes até chegar na causa do problema. Eu trago um exemplo aqui para vocês. O problema da empresa era a insatisfação do cliente. Tá? Então, aplicando a regra dos 5 porquês, ele conseguiu identificar a causa. Por que o meu cliente está insatisfeito? Porque o produto dele não chegou no prazo combinado com o cliente. Mas por que o produto não chegou no prazo? Porque o tempo de produção excedeu o estimado. Mas por que o tempo de produção excedeu o estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo, né? Mas por que a ordem não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Mas por que a minha equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, vocês viram que o problema lá é a insatisfação do meu cliente, mas o que causou isso foi não ter um planejamento, um processo ali bem detalhado das ações que a equipe deveria fazer. Né? Então, com essa ferramenta dos 5 porquês, a gente consegue descobrir causas e problemas para, em cima disso, desenvolver as ações necessárias. Então, o que essa empresa ali teria que fazer era refazer ali todo o processo de produção, né, verificar, redefinir, e daí, em cima disso, fazer um protótipo, uma testagem, para avaliar quais são as principais falhas no processo. E qual que é o indicador que a gente vai acompanhar, né? Eu estou falando desde lá do início, que a gente vai acompanhar a produtividade do trabalho de vocês. Essa mensuração a gente vai estar fazendo no próximo encontro com vocês, que é no encontro 5. Mas referente a que mês, Thaís? Então, a gente vai fazer essa mensuração com relação ao mês de setembro de 2023, esse mês que passou, tá? Então, o que eu vou precisar de vocês no próximo encontro? Que vocês me tragam faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas. Mas o que é isso, né? O que a gente entende por faturamento bruto? Hoje, o faturamento bruto é o total da venda de produtos ou serviços durante o mês, né? Naquele período que eu estou avaliando. Mas não são consideradas, nesse caso, receitas extraordinárias, como venda de ativos ou aplicações financeiras. Então, basicamente, toda a receita que eu tive com relação às minhas vendas. E o que são os meus custos variáveis? Aqui gera bastante dúvida na hora de coletar esse dado, tá? Porque, assim, são custos ou despesas que variam de acordo com o nível da atividade da empresa. Então, seus valores, eles vão depender diretamente do volume de vendas nesse determinado período. Então, matéria-prima, o quanto que eu gastei para produzir, quanto que eu gastei em compra de produtos, quanto que eu gastei em comissões de vendas, mas não vai incluir meus custos fixos. O que a gente entende por custo fixo hoje? Todos os custos que não são relacionados à venda, que independentemente da minha venda, vai ter todo mês lá. Todo mês eu vou ter lá. Então, aqui, no caso, não vão entrar salários, nem aluguéis e nem outros. O que eu entendo por salário aqui? O salário fixo da pessoa. Mas vamos supor que ela receba comissão. Então, a comissão que ela recebeu naquele mês é um custo variável e o salário fixo é o custo fixo. Né? Então, a gente vai ter que fazer essa análise na hora de coletar os dados. Até se vocês tiverem alguma dificuldade, tragam para mim e a gente vai conversando o que é custo fixo e o que é custo variável, tá? Gera bastante dúvida nessa hora dessa coleta, tá? Aqui eu trago um exemplo também assim, água e luz podem ser custos variáveis ou custos fixos. No caso de um salão de beleza, água e luz são custos variáveis,
Porque eu uso água e luz para produzir. Agora, no escritório de engenharia, água e luz são custos fixos. Então, essa análise que a gente tem que fazer. O que você está usando para produzir, né? Para oferecer o teu serviço ali na tua empresa. E pessoas ocupadas, né? Pessoas ocupadas, às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho 10 funcionários lá, são esses 10 funcionários mais o empresário. Então, pessoas ocupadas é o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independentemente delas terem ou não um vínculo empregatício formalizado, né? Inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias, e não inclui estagiários e menores aprendizes, pessoal terceirizado, prestadores de serviços, pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias. Então, a gente tem que fazer essa análise de quantas pessoas estavam ali durante esse mês de setembro, e também vamos fazer a seguinte relação. Vamos supor que a gente tem um funcionário ali que ele trabalha 40 horas semanais, e o outro que trabalha 20 horas semanais. Então, com relação ao que trabalha em tempo integral, o de 20 horas semanais ele vai valer como meia pessoa ocupada. Então, a gente também precisa fazer essa análise na hora de estar coletando o nosso indicador de produtividade. Eu sei que parece bastante coisa, pessoal, mas assim, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, para a gente fazer essa mensuração antes de prototipar e depois com as soluções implantadas, tá? Perfeito. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida com relação ali à coleta da produtividade de vocês? Não, a minha parte não. Pessoal, alguém mais? Não, tranquilo. Para mim tá tudo em ordem. Única coisa que, por exemplo, assim, que nem eu ali, você falou o custo variável ali. Eu que uso luz para mim utilizar as ferramentas ali, ela entra como variável, né? Se ela varia conforme a tua venda, sim. Depende conforme o volume de venda, é o que eu gasto também para montar pneu e coisa, né? Então ela entraria, né, no caso, como variável, né? Sim. Uhum. E, Mauro, tudo que você compra de mercadoria também, né? Nesse caso, a gente vai colocar o teu custo, o custo que você teve para adquirir essa mercadoria, não o custo final. Mesmo que seja prazo? Mesmo que seja prazo, o quanto que você pagou naquele mês. Ah, tá. O que eu paguei no mês, não o que eu comprei, no caso. Não entra o todo, por quê? Porque, assim, às vezes você faz estoque alto e não vende tudo naquele mês. Então, vai entrar o quanto de mercadoria que você pagou naquele mês. Tá, não. É que daí... Não, mas beleza, entendi. Uhum. Mas qualquer coisa, na hora de coletar, a gente tira essa dúvida também, tá? Se ficar algum. Beleza, tranquilo. Alguém mais? Mas assim, se forem surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? E a gente vai fazer essa análise junto aí. O que é quantas pessoas ocupadas, quais são os custos variáveis e qual o faturamento de vocês, tá? Só vão com esses dados um pouco meio prontos para o próximo encontro. Vamos supor, tenho as minhas tabelas aqui. Eu ajudo vocês a analisar daí, tá? Perfeito. Entrando no bloco 2, então, que também é um dos assuntos que a gente vai tratar no próximo encontro, que é a prototipagem e as técnicas de prototipagem, né? Então, assim, o que é um protótipo? Vocês já devem ter trabalhado lá, todo mundo participou dos workshops da Caspar? Sim. Sim. Uhum. Vocês já trabalharam com protótipos. Agora, o pessoal aqui, o Dionei e a Julie, eles não vieram pela Caspar. Então, eles não chegaram de trabalhar com essa questão de prototipagem. O que é prototipagem, né? É como se fosse um projeto piloto, né? Da ideia, da solução que eu quero oferecer para o meu cliente final, né? Então, se relaciona com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, e vou melhorar isso por meio da paleta de feedback de clientes, né? Sejam clientes internos ou clientes externos.
Às vezes, quando é um processo interno, quem vai avaliar são os meus clientes internos. Quem são meus clientes internos? Meus colaboradores, todo o pessoal que está ali, que faz parte da minha equipe hoje. Esse protótipo, ele vai levar em conta características mínimas do serviço ou do produto. Então, ele é apenas uma idealização, representação do meu produto final. Quando eu falo produto, é produto ou serviço que eu estou oferecendo. E esse protótipo, ele transforma a ideia em algo palpável, algo concreto, que eu consiga mostrar a ideia de solução e coletar esse feedback, né, dos clientes. Mas como que eu posso prototipar, né? Então, existem diversas formas de prototipagem e eu vou mostrar algumas delas que já foram usadas aqui, para vocês irem pensando para o próximo encontro. Como que a gente vai desenvolver o protótipo de vocês? Qual que é a melhor forma que fica para vocês demonstrarem esse processo, demonstrarem esse produto, esse serviço que vocês querem oferecer, tá? Uma das técnicas de prototipagem é o vídeo, né? Então, o vídeo, ele é mais indicado para projetos de um novo produto ou serviço que ele envolve muitas etapas, que isso impossibilita o meu cliente de testar, de experimentar todo o produto ou serviço. Então, eu fazendo um vídeo com todas as etapas, ele vai levar o meu cliente a testar todas as etapas do meu produto ou serviço, entende? E eu vou poder compartilhar com pessoas de diferentes competências que podem também emitir suas opiniões, né? Então, o vídeo, eu consigo transmitir ele para mais pessoas. Não precisa a pessoa vir em loco e testar o meu produto ou serviço para me dar uma opinião. Então, por isso, o vídeo, ele nos traz uma forma de prototipagem. Outra forma é desenho, né? Então, o desenho, ele é um dos mais utilizados hoje, porque ele possibilita a visualização gráfica do novo produto ou serviço que será incorporado à empresa. Então, ele nos traz essa realidade maior, ele possui infinitas possibilidades para ser explorado, né? Então, eu tenho um desenho aqui que eu vou trazer para vocês, ele é o desenho de um processo, é o fluxograma de um processo, né? Então, como que a pessoa prototipou, né? Então, tem o início do meu processo para receber o produto da transportadora. Chega o caminhão, eu identifico o fornecedor, coleto a nota fiscal, confiro o pedido e as especificações do produto, daí eu faço a divergência, né? Há uma divergência com o produto? Se sim, eu faço a seguinte questão: ainda é possível receber esse produto? Sim, eu recebo. Não, eu devolvo para o fornecedor. Ou, não tem nenhuma divergência com o produto, eu vou receber. Então, por que é muito importante a gente desenhar um processo hoje? Para que a empresa, ela funcione sem o empresário. Funcione como que se diz, assim, que ela rode com os próprios pés na ausência de vocês. Então, vocês definam o processo como que eu quero que funcione e como vai funcionar na minha ausência. Não sei se deu para entender. Alguém tem alguma dúvida? Porque, assim, o que eu defino? Defino as etapas de como vai funcionar o meu processo e também defino as divergências. E se acontecer isso na minha ausência, como que a pessoa ela vai agir ali sem ter que entrar em contato comigo? Como que ela vai resolver esse problema na minha ausência? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? No momento, tranquilo. Uhum. Desenho é uma das práticas mais utilizadas. Dá para mim representar tanto um novo produto quanto serviço, quanto um processo, né? Então, ele é uma das formas mais visuais e que eu não vou ter muitos custos na hora de desenvolver. Mas também eu posso fazer uma simulação, né? Simular diversas situações do novo serviço, o novo produto vai gerar. Isso traz para mim um alto grau de realismo com relação às possibilidades, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu simular. No caso aqui, eu trago 2 exemplos. A simulação de um novo produto ou serviço, que eu posso fazer um protótipo e testar para ver se ele tá dando certo ou não. Ou a simulação ali de um tipo de atendimento. Porque
um novo tipo de atendimento, eu trazer inovação no meu processo de atendimento ao cliente, isso também eu trazer uma inovação para dentro da minha empresa, né? Então, assim, existe N possibilidades de eu estar inovando. Então, eu posso simular até um processo de atendimento ao cliente, tá, pessoal? Mas também eu posso fazer uma maquete, né? Então, a maquete, ela funciona principalmente na área de produção, quando eu tenho um processo produtivo, que ela ajuda a ter as necessidades e ajustes no layout do espaço físico, na reorganização do local de trabalho, na nova movimentação dos clientes numa loja, e contribui também para o planejamento de novas nuances do produto ou serviço. Ou seja, às vezes eu estou ali fazendo uma maquete ou uma planta baixa, aqui como eu trago um exemplo, me ajuda ali, me auxilia na hora de reorganizar minha produção e, consequentemente, às vezes, agilizar o tempo de produção e o tempo de entrega. Então, é muito importante também, né, eu conseguir ver de maneira visual como que está disposto. Aqui, no caso, eu tenho ali a questão de depósito de matéria-prima, depósito de insumo, a parte da produção, das máquinas, né, como elas estão dispostas. Isso é muito importante na hora da produção. Outra questão aqui também, um restaurante, né? Uma maquete de um restaurante, como que ele está disposto, como que vai ficar, para mim poder testar essa agilidade do processo. Dicas gerais para a gente prototipar, então, né? Eu vou repassar elas com vocês no próximo encontro individual também. Mas a primeira dica é: não existe nada que você não possa prototipar. Então, tudo eu posso prototipar. Eu já fiz prototipagem de parte financeira, de planilhas financeiras, de processos, de novos produtos. Então, não existe nada que você não possa prototipar. A segunda dica é: não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. Então, às vezes, a minha ideia ali, ela é perfeita, funciona, na minha cabeça ela funciona. Agora, na hora de eu estar ali implantando, né, ela não vai dar certo. Então, assim, não se apaixone demasiadamente, porque a gente precisa saber se ela é válida ou não. Por enquanto, ela é só uma ideia de solução, ela não é a solução em si. Outra questão, veja com os olhos do cliente, né? Porque o cliente, ele é nosso objetivo final, é para ele que eu estou produzindo. Então, eu tenho que também levar em consideração essa opinião do meu cliente final. Outra questão, lembre-se do objetivo do seu protótipo. É muito importante lembrar do objetivo, porque às vezes eu começo ali a implantar a solução, vejo que dá certo, daí já vou para outra solução e acabo não finalizando. Então, é importante sempre lembrar do objetivo inicial do protótipo. E, por último, volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Então, por isso que a gente está prototipando e testando, pessoal. A gente vai fazer um projeto piloto da minha ideia de solução, vai testar isso, avaliar, não, deu certo, tem falha no meu processo, vou voltar e refazer quantas vezes forem necessárias. Para daí sim a gente validar a ideia de solução e ir para o plano de implantação, tá? Mas e como que eu vou fazer essa testagem? Como que eu vou coletar esse feedback, né? Então, eu vou aplicar a minha solução e verificar os resultados para ver se realmente resolverá o meu problema, né? A validação vai acontecer como? Através da coleta da opinião desses clientes ou do meu usuário final sobre o protótipo de solução. Mas como que eu vou fazer isso, né? Nesse momento da testagem, eu vou ter 3 papéis principais. Um vai ser o escrevente, outro vai ser o entrevistador e os clientes testadores. Mas, assim, não quer dizer que eu vou ter essas três personagens na hora da minha testagem. Às vezes é só, que nem ali o Douglas ali, era só ele, e agora que tem mais um novo integrante na empresa. Então, às vezes, quem ia ter que testar e avaliar, se validar o protótipo, era ele mesmo, se ele estivesse sozinho, né? Então, assim, o que o meu entrevistador ele vai fazer? Ele vai definir as perguntas que serão realizadas com os clientes na fase de teste. Os clientes testadores, eles vão ser 5 clientes internos ou externos. Muitas vezes eu não tenho essa quantidade
de clientes, tá? Às vezes internamente na empresa, como eu comentei o exemplo vou te usar como exemplo, tá Douglas? O Douglas era somente ele, né? Então ele que captava ali o pedido, que fazia o orçamento, que executava e que entregava. Então, no caso, ele seria a única pessoa ali a avaliar e testar o protótipo da solução. E o escrevente é o empresário, o gestor ou o colaborador, que no caso seria ele também, responsável por registrar esses aprendizados da equipe com as entrevistas. Então, ele seria responsável pela coleta desse feedback e usar essas opiniões para estar melhorando o protótipo dele. Não sei se deu para entender, se ficou alguma dúvida aqui, pessoal. Perfeito. Eu acho que vai surgir bastante dúvida lá na hora da execução, tá? Sem dúvida. Eu vou deixar o meu microfone desligado, vou ligar de vez em quando, porque tem um som muito alto aqui perto. Daí vai atrapalhar. Sim. Bem tranquilo. Então, dando sequência. Como que a gente vai fazer esse roteiro de entrevista? Né? Então, a gente precisa coletar esse feedback, tanto do cliente externo quanto do interno, né? Vamos supor que a minha solução é para internamente, então vai ser essa coleta interna. Eu preciso fazer perguntas de contextualização, perguntas intermediárias, perguntas de orientação e teste e perguntas consolidadoras. Mas calma, tá? Que eu vou ajudar vocês na hora de elaborar essas questões. Toda essa parte de planejamento eu vou ajudar vocês, né? O próximo encontro vai ser para isso. Planejar como que vocês vão fazer o protótipo e planejar como que vocês vão fazer a testagem, tá? Porque, assim, eu planejo com vocês e vocês executam, tá? Então, essas dúvidas serão tiradas no próximo encontro. Perguntas de contextualização. Vão ser perguntas que permitem conhecer melhor o perfil do meu cliente que vai testar, né? Depois, intermediárias, permitir se ele se familiariza ou gosta de alguma atividade relacionada, direta ou indiretamente ao contexto do meu protótipo. O que é o meu protótipo? A ideia de solução para o meu problema, tá? Perguntas de orientação e teste, que vão fazer ele testar, né? Testar esse protótipo, se vai dar certo ou não. Perguntas consolidadoras, tem por finalidade ele revisar os principais aspectos e também coletar o feedback deles no sentido de se eles têm alguma ideia de solução, alguma opinião para vocês estarem corrigindo, tá? Perfeito. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho, que é o caso McDonald's, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não conheça o que é o McDonald's hoje. Eles também prototiparam e testaram uma ideia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, já estou finalizando com vocês, tá? Deixa eu só... Tem a ideia do filme aí, que conta bem a história deles. Isso, o filme Fome de Poder, não sei se alguém já assistiu. Isso, um baita de um filme. Eu vou só reproduzir aqui para vocês, só um instantinho. Me avisem caso vocês não tenham escutado, tá? No início ele não estejam escutando. No início ele não tem som, tá? Certo. A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas. Queríamos uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte de todos. Que seria? A espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! Então olhamos um para o outro. Você pensou o mesmo que eu? Teremos que derrubar, reconstruir, repensar todo o lugar, né? Está falando em fechar um negócio rentável por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estávamos loucos. Fechado para a reforma. E vai adorar como fizemos isso. Dick, conta para ele.
A quadra de tênis? Tá bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Pia à direita, extrusor à esquerda. Extrusora. Embalagem e exaustão. Tá. Guarnição. Aqui é finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles... Tá bom. Multimixer, Tá refrigerantes. bom. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick corria com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. Tony vai mesmo pular os picles na cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. Não. Não. Todo mundo parado. Parado. Guarnição 1. Guarnição 2. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Andem. É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor? Por aqui. De novo. Sem problema, Ótimo. certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui tá funcionando. Olha a plataforma girando. É o tempo de girar a plataforma. Opa! Aí fica o hambúrguer finalizado. Não pode parado. Eu acho que tá certo. Eu também. Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. De nada. Vamos lá. Isso aqui. Já desenhamos tudo. Assim é melhor. Tudo bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas 6 horas, nós acertamos tudo. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. A gente tá passando aqui. Muito bom, Jasper. Gostei desses picles. Ketchup. Use a plataforma giratória. Use bem as costas, certo? E picles e mostarda. Demos o projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. A gente tá passando aqui. E aí, pessoal, o que acharam? Show de bola, a ideia deles inovou muito naquela época. Uhum. Vocês viram que eles revolucionaram a ideia do fast food, né? Tipo, que Sim. demorava 30 minutos, começou a fazer 15 em 30 segundos. Então, ali, a partir de uma simulação. Então, eles prototiparam a ideia, testaram, refizeram quantas vezes foram necessárias até que chegaram na solução do problema deles. Então, a gente tem um caso aí bem famoso para dizer que a gente também pode prototipar uma ideia, né? E testar e validar essa solução. Exatamente. O problema é que, Thaís, quando você tem uma equipe grande e um nicho de trabalho muito diferenciado, não é fácil você fazer um processo interno, entendeu? Uhum. Já tentei várias vezes, assim, eu tenho muita dificuldade, tá? Uhum. O meu processo é um processo muito falho, digamos assim. Só que o meu problema é que tem muitas variáveis, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, por exemplo, um processo meu de vender 4 pneus, montar e balancear, seria tipo um horário de 1h20, entendeu? O carro sair pronto, se não tivesse peça. Mas, geralmente, quando tu faz o processo, você depara, por exemplo, com o carro com problema, com peças, entendeu? Aí que são você vai... daí, né? Mas assim, ó, o problema é assim, não é nem o prazo de tu trocar a peça, o prazo é, tu vai tirar uma peça e quebra um parafuso que estava com a rosca trancada dentro do carro.
tu não tem uma definição de quanto tempo tu leva para tirar esse parafuso de dentro e refazer uma rosca, um exemplo, entende? Nesse Então, caso assim, aí, a gente vai ter o processo bem definido de como deve ocorrer, mas também vai ter as divergências, que é os e se, né? Então, assim, a gente tem o nosso processo ali bem bonito, bem desenhadinho, mas a gente também tem que levar em consideração que o processo pode ter essas divergências durante o caminho, na hora da execução. Então, o que eu vou precisar para corrigir esse processo durante o seu desenvolvimento, né? Durante o que ali ele está funcionando. Então, isso a gente vai ter que levar em consideração também ali na hora de fazer o processo do senhor. beleza. Tranquilo. Obrigado. O teu processo a gente vai ter que ir analisando caso a caso, parte a parte, né? Como que ele funciona desde da hora que eu recebo o carro até a hora que eu tenho que entregar o carro, né? Levar em consideração todas as diversidades também. Demais. Sim, já vou lá. Nos ajuda. Beleza, Thaís, obrigado. Imagina, tranquilo, Mauro. Assim, resumindo para vocês, então, deixa eu apresentar aqui de novo, que eu tinha esquecido. Compartilhar minha tela. Resumindo para vocês, então, a gente tem um problema, identifica qual é o meu problema, vem com uma ideia de solução, eu desenvolvo essa ideia através de um protótipo, eu vou testar esse protótipo através de indicadores e vou conseguir validar a minha ideia com esses indicadores, né? Então, tenho a ideia, vou desenvolver o protótipo, vou testar ele através de indicadores e daí sim eu vou validar a ideia, que é exatamente o que a gente vai fazer, tá bom? Resumindo, é isso que a gente vai fazer. Perfeito. O Sebrae, ele também tem um banco de protótipos, de todos os protótipos que a gente já fez no Ali Produtividade. Então, vocês também vão poder consultar ele na hora de desenvolver o de vocês. Ah, não, mas já foi feito isso para a área que eu estou, vamos supor ali, gestão empresarial, área financeira. Então, já tem algum tipo de protótipo que já foi desenvolvido nessa área. Então, eu vou dar uma olhadinha ali, às vezes eu tenho um insight do que eu posso usar na hora de eu desenvolver o meu. Né? Então, eu vou estar enviando esse link para vocês também. Por hoje, pessoal, era só. Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Na minha parte, não ficou nenhuma dúvida de momento. Só mesmo se aparecer, daí que eu nem comentado, né? Entrar em contato contigo para a gente tirar melhor essa dúvida. Fiz algumas anotações aqui, daí, referente a essas anotações, se aparecer alguma dúvida, aí eu entro em contato contigo, mas a princípio está tudo certo. Legal. Mais alguém? Para mim está tranquilo também. Qualquer coisa a gente vai conversando para tirar as dúvidas. Ah, legal. Beleza, para mim também, Thaís. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou tirar no particular daí, tá? Sim, e daí essa semana está acontecendo os encontros aqui em Beltrão, e semana que vem a gente vai estar ali em Realeza também, tá? Eu vou confirmando os horários com vocês um dia antes, como a gente sempre faz, tá? Perfeito. Beleza, Pessoal, obrigado. abram as câmeras para mim tirar uma fotinho de nós. Cadê a Julie? Julie, você não tem câmera aí? Oi. Tá vendo você lá? Ih, a Julie apareceu. Vamos tirar uma fotinho aí, então, de todos vocês. Dê um sorrisão. Feito, pessoal. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês, pelo tempo, e nos vemos no próximo encontro individual, tá bom? Beleza, obrigado. Tchau. Ai, ventilador não resolve.